Fala, minha gente, beleza? Vamos discutir aqui, comentar as questões acerca do inquérito policial e da ação penal. Minha gente, essa cara de acabada aqui é o seguinte, agora são 3 horas da tarde. 3 horas não, aqui o relógio está errado, já são 4 horas já. Eu tive aula o dia todo, estou aguardando aqui no aeroporto, vou viajar só à noite e chegar em casa só amanhã. Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo beleza. Vamos lá, nossas questões, inquérito policial e ação penal. A primeira questão, minha gente, é para o concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Estado de Goiás, do ano de 2013. E ela diz o seguinte: quanto ao inquérito policial, tem-se o seguinte: a alternativa A, possui valor probatório relativo, podendo o magistrado fundamentar sua sentença condenatória exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Nós vimos ao longo das 2 aulas aí que não, né, minha gente? Exclusivamente não dá. A doutrina até admite a sentença utilizar o inquérito policial na sua fundamentação, mas desde que seja juntamente com os demais elementos colhidos em juízo, juntamente com os demais elementos produzidos na fase de instrução processual. O inquérito policial exclusivamente fundamentando a sentença não dá, não é admitido. Tranquilo? Alternativa errada. Alternativa B. Poderá ser instaurado com base em notícia apócrifa, que nós já vimos que a notícia apócrifa, é a informação anônima, vulgarmente chamado como denúncia anônima também. Então a alternativa diz: poderá ser instaurado com base em notícia apócrifa, salvo quando se tratar de documento que constitua o próprio corpo de delito ou quando tenha sido produzido pelo imputado, autor da delação anônima. Vimos também que não, minha gente. O que é que ocorre aqui na informação anônima? O delegado não pode instaurar o inquérito policial tão somente com base na informação anônima. É claro que pode instaurar uma diligência preliminar, uma diligência prévia, para, se tiver elementos substanciais que constituam o mínimo necessário para a instauração do inquérito, beleza. Mas tão somente com base na informação anônima, não. Está errado a alternativa B também. A alternativa C diz o seguinte. A alternativa C fugiu aqui. Eu tô bem armengado aqui, tá, galera? O material, mas achei. A alternativa C diz o seguinte: que o inquérito policial é um procedimento indispensável ao oferecimento da peça acusatória, uma vez que é instrumento de identificação das fontes de prova e de colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade delitiva. Minha gente, apesar de trabalharmos aí a característica do inquérito policial de indispensável como regra, mas admitirmos a sua dispensabilidade em casos pontuais, nós sabemos e nós já comentamos que a doutrina majoritariamente trata o inquérito policial como uma mera peça informativa, ou seja, é dispensável. Daí porque essa alternativa está errada, porque ela diz que o inquérito policial é um procedimento indispensável. E a doutrina tradicionalmente trata o inquérito policial como uma peça informativa dispensável. Tranquilo? É dispensável porque se o autor da ação penal tiver outros elementos de materialidade e autoria, que não seja os advindos do inquérito policial, pode sim iniciar o processo penal. Tranquilo? A alternativa D foi a que nos sobrou, provavelmente a alternativa correta, e diz o seguinte: que o inquérito policial é procedimento administrativo, tranquilo, de caráter pré-processual, já estudamos isso também, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público. É isso mesmo, está correta. Nós só vamos acrescentar a moderna noção do inquérito policial, da investigação criminal democrática, que o inquérito, além de ser dirigido ao Ministério Público, que é o antigo caráter de unidirecional, o inquérito também é dirigido ao investigado, à vítima e ao advogado do investigado. Mas isso não invalida a alternativa D como correta. Beleza, minha gente? Vamos dar sequência aqui à segunda questão. A segunda questão, concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Estado da Bahia, do ano de 2008. E ela nos diz o seguinte: alternativa A. A autoridade policial, nos crimes de ação penal pública incondicionada, poderá instaurar o inquérito policial de ofício. Beleza, perfeito. Veja que a ação penal pública incondicionada, ela não depende
nenhuma condição de procedibilidade, de prosseguibilidade, ela pode ser instaurada assim, aliás, deve ser instaurada assim, de ofício, assim que tenha os elementos necessários. Tá? Tanto o inquérito policial, quanto também a ação penal, o Ministério Público deve promover sem um preenchimento de nenhuma condição, por ser ação penal pública incondicionada. Alternativa A, correta. Alternativa B, pessoal. A autoridade policial nos crimes de ação penal pública condicionada necessita de requisição ministerial ou do juiz para instaurar o inquérito policial. Vamos lá. Nós vimos que a ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça nos casos de crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Veja que as hipóteses de requisição não é nem do juiz, nem do Ministério Público, mas sim do ministro da Justiça em crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. A alternativa B está errada. Não se tem aqui ação penal pública condicionada à requisição do Ministério Público ou do juiz. Tranquilo? Alternativa C. A autoridade policial nos crimes de ação penal privada tem a atribuição de instaurar o inquérito policial, mesmo sem requerimento da vítima ou de seu representante legal, tendo em vista que a ocorrência de um crime não pode ficar sem investigação. Não, pessoal. Nos casos aí de crime de ação penal privada, o Estado transfere para a vítima a titularidade da ação penal, justamente por entender que nessas hipóteses a vítima tem maior condições de escolher, lembra da característica da disponibilidade, de escolher se vai ou não acionar, solicitar a persecução penal do Estado. Então é necessário sim requerimento da vítima, logo a alternativa C está errada. Alternativa D. Delatio criminis é o meio pelo qual o membro do Ministério Público noticia um crime à autoridade policial. Pessoal, a delatio criminis, ela é uma espécie de notícia criminis. Nós já vimos isso ao longo das aulas. Só que veja, a delatio criminis é uma comunicação de crime ou de contravenção penal feita por qualquer do povo à autoridade policial. Veja, qualquer do povo, desde que não seja a vítima. Tá ok? Então não posso falar em delatio criminis no caso da questão que se refere ao membro do Ministério Público. A alternativa D está errada. A alternativa E, por fim, diz que a requisição ministerial nos crimes de ação penal privada supre a representação da vítima ou de seu representante legal. Essa questão bagunça aqui as noções de ação penal pública condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça, conforme eu já expliquei na proposição anterior, logo ela também está errada. Beleza, minha gente? Tranquilo? Vamos lá então à nossa terceira questão. Se eu me perder nos números das questões aí, vocês relevam, tá? Vamos seguir o fluxo. O importante é que eu acredito que as questões que eu estou lendo para vocês aqui, que eu selecionei para vocês, elas correspondem ao material que vocês estão acompanhando, bem como as provas que vocês estão corrigindo aí. Essa questão ela é do concurso de 2015 para delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e ela diz o seguinte: